E aí galera, vamos dar continuidade aos 10 mandamentos e hoje a gente vai falar sobre número 2, segundo mandamento. Esse vídeo é pra você que acha que ter um pôster da Ana Paula Valadão no seu quarto não é idolatria. Fica ligado. Indo direto ao ponto, qual é o segundo mandamento? Eu vou ler aqui para vocês em Êxodo capítulo 20, no verso 4 ao 6, que diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Como a gente acabou de ler aí, um mandamento expresso, né, na palavra de Deus, a forma com que Deus se revela para o seu povo, dando esse segundo mandamento e deixando de forma clara e bem específica essa repudiação pela uma imagem, por algo que queiram fazer, que sejam tentar chegar a se assemelhar a ele, sendo que nós não vimos a sua imagem com os nossos próprios olhos, né? Então ele nos proíbe a fazer imagens desse tipo para tentar ilustrar ele. O que ele deixa claro é que ele não precisa de uma ilustração para que possa ser adorado. E se você assistiu o primeiro vídeo, né, que a gente falou sobre o primeiro mandamento, a gente até tocou em algumas questões, né, que o primeiro ele tem essa ligação, né, bem direta com esse segundo, falando da adoração a Deus, falando do culto, e a gente vai seguir essa mesma pegada, né, falando primeiro dos deveres, né, exigidos nesse mandamento, e falar também dos pecados que são proibidos e que estão expressos nesse mandamento. Mas antes de entrar de fato nisso, claramente nós tocamos no ponto do catolicismo romano, né, que por mais que neguem a adoração e defendam um tipo de veneração, mas muitos deles vivem nessa idolatria, fazem imagens de escultura, adoram, prestam culto, diversas coisas que a gente vê realmente, pessoas que fazem procissão, se esforçam para tocar naquela imagem, naquele santo. E existe essa dificuldade nessa idolatria, mas nós vamos ver aqui quando entrarmos nos deveres e nos pecados, que essa idolatria ela é bem mais profunda do que isso, né? E muitos de nós evangélicos, como nós tocamos no primeiro mandamento, muitas vezes estamos vivendo idolatria e não percebemos, né? Uma coisa que é bem interessante, que a gente pode já entrando na questão dos deveres embutidos nesse segundo mandamento, sobre a questão do culto a Deus, é que as pessoas se pegam muito nessa questão visual, de uma necessidade de ver algo, né? Mas a gente precisa sempre lembrar que a palavra nos remete que a fé vem pelo ouvir e não pelo ver. Deus tinha essa premissa de que olhar para algo e adorar, vendo como algo, como o X da idolatria, ele tinha essa noção de que o ser humano, por ser pecador, estava propício a esse tipo de pecado. Então, o culto a Deus, quando nós estamos lá cultuando a Deus, em comunhão com os irmãos, glorificando a Cristo, pelo intermédio do único de Cristo, nós não estamos nos voltando para o visual, mas estamos nos voltando simplesmente pela fé, aquele Deus invisível que nos sustém e nos mantém. E é onde entra essa questão da verdadeira falta de fé, que é se apegar ao visual. E é tão interessante nessa necessidade que a gente vê muito hoje em dia, claramente, como o Diego falou, essa necessidade do ser humano de ter uma imagem, né, para que, não sei, tenha uma fé ou mexa com o emocional da pessoa. A gente vê muitas outras imagens, não só propriamente dita a escultura, né, do ser humano, como a gente já falou da questão do catolicismo romano, mas a imagem, o copo d'água, o sal, as coisas que hoje em dia muitos movimentos, né, ditos evangélicos colocam, né, imagens que precisam mexer com a pessoa, né, de certa forma, com a toalha emocional, a toalha, a fronha, e tantas outras coisas aí que as pessoas colocam como imagem ali, né, para que mexa com os sentimentos das pessoas. E através desse desenvolvimento, pela prisão, o aprisionamento do emocional, gera essa idolatria, gera essa imagem de escultura, queira ou não. É uma imagem que você faz da sua própria imaginação, que você vai defender que seja o seu Deus. Você apenas não está compreendendo dessa forma, mas olhando para esse mandamento, isso fica bem claro. Isso vai além de você pegar um negócio de madeira, um negócio de gesso, um negócio de ferro. Isso vai onde o seu coração está, isso vai onde o seu coração remete. Porque você pode muito bem ver uma estátua ali e não sentir o desejo de adorar com suas intenções de coração, suas
emoções, com todo o seu ser, você não sentir nada, mas em compensação tem as pessoas que vão ter esse ensinamento, né? Pessoas que vão ser ensinadas desde crianças, que adorar a Deus é por meio daquilo, daquela forma, com aquelas imagens, com aqueles símbolos. Então, os símbolos, digamos assim, seria mais uma questão pedagógica, uma questão educacional, que serviria para nos lembrar acerca de coisas que aconteceram no passado. Mas se tratando de Deus, de Jesus Cristo, desse mandamento, isso ficou específico e bem claro sobre a questão da imagem do Jesus, a imagem do próprio Deus. Né? Fica expresso que a gente não faça nenhuma imagem de escultura. Escultura porque naquela época era algo muito simples de fazer, né? No sentido, não que seja fácil de fazer, lógico, o artesão está aí para desmentir o que eu estou falando, mas que, trazendo para os dias de hoje, pode ser qualquer outra coisa, pode ser um desenho, pode ser um filme, pode ser uma revista. Se você olhar para aquela coisa como sendo Deus mesmo, ou sendo Jesus Cristo, isso é idolatria. Sendo um mediador, né, como você colocou, Cristo é um mediador. Então fica bem claro, né, sobre os deveres exigidos nesse mandamento, que nós vemos aí o culto, um culto que seja conforme está prescrito na palavra de Deus e as suas ordenanças, né? Leitura, aplicação da palavra, ações de graça, a administração correta dos sacramentos, está tudo também exigido nesse mandamento, né? Um culto que realmente agrade ao Senhor, como a sua palavra ensina. E esse culto, né, para que agrade a Deus, não só tem que ter essas ordenanças feitas da forma correta, nos sacramentos administrados da forma correta, mas também você tem que compreender o porquê daquelas coisas estarem acontecendo daquela forma. E não simplesmente estar lá por estar. Aí é onde a gente vai entrar sobre a questão de você criar um Deus da sua própria imaginação, a sua imagem de escultura na sua imaginação. Né? Se você está lá, você tem que compreender por que você está lá, por que os sacramentos são dados daquela forma, por que o culto é daquela forma. E porque a fé não vem pelo ver, não é pelo visual. Lembrando que a única forma, a única coisa, a única evidência visual que, digamos assim, que Deus coloca para que a gente tenha é a ceia. Porque a ceia, visualmente, nós teremos um simbolismo sobre a questão do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Mas fora disso, não existe nada que nos permita para que criemos um Deus ou um Cristo que represente assim ele realmente, né? É por isso que torna-se idolatria. Falando nisso, né, até nos remete à importância de um culto bíblico na igreja e o ensino correto, né, dessas coisas na igreja. Esse Deus, ele pode ser externo, ele pode ser visível, como o Diego falou, mas ele pode ser um imaginário, né? Ele pode ser um Deus criado, né, conforme eu penso, eu imagino. Isso pode ser a minha imagem de escultura, vamos dizer assim. Então aí a importância da igreja é realmente ensinar corretamente a escritura, ensinar como deve ser o culto e pastorear bem, né, os seus membros, as suas ovelhas, para que eles saibam que eles estão ali fazendo parte daquele corpo, daquela igreja, para única e exclusivamente adorar a Deus, né, oferecer um culto que lhe agrade. A importância aí do ensino correto nas nossas igrejas. E colocando aí os pecados a evitar nesse mandamento, assim como a confissão de fé, o catecismo maior do Westminster vai nos ensinar de uma forma bem direta com as escrituras, é que a aceitação desse culto não instituído por Deus, né? Também essa questão das próprias imagens que o verso vai tratar, né? Então, os pecados a serem evitados estão evidentes nesse segundo mandamento. Não é algo tão difícil de você não compreender. Claramente, entendendo os deveres, nós entendemos os pecados, né? Se um dos deveres é que eu me oponha a esse culto falso, um dos pecados proibidos é, claramente, aceitar esse culto, né? Aprovar um culto que seja falso. O finalzinho do verso do segundo mandamento vai deixar claro a soberania de Deus, né? A forma como Deus é poderoso. Então, além da sua revelação acerca do que ele exige, ele tem uma revelação pessoal de quem ele é. E na segunda parte vai dizer bem claro, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Ou seja, Deus está se revelando aqui, através da sua palavra, ele está dizendo sobre ele mesmo. Primeira parte, ele fala sobre uma exigência, aquilo, o nosso dever, aquilo que nós precisamos fazer, como já explicamos. E agora ele se revela sobre ele mesmo, sobre a sua pessoa, falando que ele é um Deus zeloso, que viste a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Temos aí a revelação do próprio Deus acerca de si mesmo. E qual a importância, Bruno, de nós
compreendermos essa divisão no verso. É claro, né, quando ele começa essa segunda parte, ele também coloca acerca da punição, né? Quando ele se revela como Deus soberano, ele coloca tanto a punição daqueles que desobedecem a Deus, daqueles que não cumprem os seus mandamentos, e a misericórdia também sendo visitada aí àqueles que obedecem a Deus, que cumprem os seus mandamentos, que são zelosos para com a sua lei. Devemos, portanto, reafirmarmos a palavra de Deus como suficiente para todas as áreas da nossa vida. E assim como o primeiro mandamento que já falamos no outro episódio, como esse mandamento está explícito, isso e todos os demais mandamentos que trataremos pela frente. A Escritura ela é suficiente, não precisamos criar nada fora dela para que possamos prestar culto ou que possamos realmente adorar a Deus. É diretamente com ela que nós adoramos a Deus. Então reafirmarmos ela é de extrema importância para esse culto verdadeiro ao Deus verdadeiro. Ela é suficiente, né? A Escritura ela é totalmente inspirada por Deus e pronta para nos ensinar, para nos exortar. Então é através dela, né, que nós devemos servir a Deus e adorá-lo. Se você gostou, se não gostou, dê seu joinha, negativo ou positivo, comente, compartilhe, tire suas dúvidas, nos siga nas redes sociais e também não deixe de se inscrever no nosso canal. É importante que você se inscreva. Então você pode, lembrando aí das sugestões, é importante que essa série você assista todos os vídeos, né, para que tenha aí uma ligação e você entenda bem, e dê sugestão aí para os próximos vídeos também, para os próximos temas. E até a próxima semana aí, o próximo vídeo aí no nosso canal, Você Que Pensa. Você que pensa, fuja da galera.